Lucas capítulo 8, versículo 26. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Preste atenção, com a sua Bíblia na mão ou na minha tela aqui. Você pode acompanhar e no mínimo curiosidade vai lhe dar. No mínimo você vai dizer: meu Deus, o que é esse perigo da casa vazia? O que representa uma casa quando está vazia? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Sem roupa, sem casa, habitando em cavernas, túmulos, no meio de cadáveres, pior que bicho, vítima de muitas dores, fúria, violência. E você percebe que ele estava sendo afligido, torturado por uma legião que os romanos na época chamavam de 6.000 soldados. Legião, segundo o contexto romano, 6.000 demônios, milhares de espíritos malignos, milhares em um só corpo, em uma só alma, tomando aquele homem um comportamento feroz, incomum, em suma, um espetáculo horrível. Um homem que todo mundo conhecia, mas vivia um terror, vivia um inferno. Era um pavor, era algo chocante, era algo que desesperador, era alguma coisa que ninguém queria viver. Você percebe que toda aquela redondeza, as cidades vizinhas, Gerasa ou Gadara, era uma das Decápolis, uma das 10 cidades romanas que foram conquistadas por Alexandre o Grande. Essas 10 cidades tinham domínio romano, mas os judeus, israelitas, moravam nessas cidades. Ficavam do outro lado do Mar da Galileia, e é interessante porque o costume ainda na época era totalmente israelense, porém se criava porcos. Você vai entender sobre isso. Mas é interessante que ali havia esse homem conhecido por todos. Aí você descobre que esse homem foi curado. Aí que é a questão. Foi liberto, calmo, vestido, sensato. Depois que Jesus passou pela vida dele. Se você olhar essa história, você vai ler o texto inteiro e dizer: meu Deus, é possível isso acontecer na vida de alguém? Alguém chegar num extremo tão terrível de endemoniamento, de opressão, de angústia, de terror, de pavor, de dor, de vergonha, de desonra. Alguém pode chegar no fundo do poço. Talvez você olhe a tua vida e diz: meu Deus, eu não cheguei tanto assim. Não precisa. Mas aqui é o extremo, é para você perceber que quando Cristo passa, quando Jesus intervém numa história, aí você vê logo após o homem curado, liberto, calmo. É o mesmo apóstolo, o mesmo, vestido, sensato, cheio de palavras cordiais, de gratidão, livre e solto. Ninguém prendendo mais, é uma cadeia prendendo. E além disso, pasmem, servidor do Deus Altíssimo. Ele se tornou um missionário de Cristo, ele se tornou um evangelista. É uma bênção, na redondeza inteira, na Decápole, eram 10 cidades, mas a cidade de Gerasa, ou de Gadara,
Essa cidade experimentou a presença de Cristo em seu território, a presença de Cristo na sua geografia, a presença de Jesus em um ambiente. Você tem que acreditar. Se ele entra numa casa, se ele entra numa aldeia, se ele entra numa cidade, os demônios fogem, o ambiente muda, a atmosfera muda, pessoas são curadas, pessoas endemoniadas são libertas. Você acredita nisso? Então convide Jesus agora. Convide Cristo para entrar na sua vida. Faz isso agora. Não precisa esperar eu terminar essa mensagem, não. Esse homem que morava com defunto, esse homem que comia restos mortais, esse homem que quebrava tudo que era corrente e colocava nele, estava liberto, vestido, cheiroso, falando baixo, tratando com respeito e pedindo para seguir Jesus. E Jesus diz, não, você vai ser um missionário agora nessa cidade. Você imagina o impacto que isso pode causar? O mais improvável, o menos provável, um indivíduo que alguém olhava e dizia, isso aí não vai dar em nada, é melhor morrer do que ficar vivo. Mas quando Deus entra numa vida, querido, eu já vi pessoas dizendo, eu não quero mais viver. Mas acredite, Jesus tem vida para você. Algumas pessoas que dizem, não importa é morrer, não importa é viver por uma causa. Agora você descobre que Cristo intervém numa história que era completamente acabada, destruída. A Bíblia deu para a gente esse presente, para mostrar para mim e para você que quando eu conto a minha história, não que ela não seja importante, não que ela não seja relevante, mas eu mostro para você que se Cristo curou, libertou um endemoniado de Gadara, um homem que tinha 6.000 demônios habitando dentro dele, Cristo pode hoje entrar na tua casa, na tua vida. Faça isso mesmo. Se você não fez contato, diga, eu quero esse Jesus. Eu não estou falando de uma religião nova. Talvez alguém convidou você para ver esse programa, nem sabe o que é Projeto Vida, nem sei quem é esse pastor falando, nem precisa saber quem sou eu, mas queira saber quem é Ele, Cristo, Jesus Cristo, aquele que a gente vê colocado numa cruz, mas a cruz que temos está vazia, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte, e todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, será salvo tu e a tua casa. Faça essa oração agora e diga, Jesus Cristo, entra na minha vida, transforma a minha vida, encha a minha vida com a tua presença. Faz essa oração agora, diga, Cristo, eu reconheço, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus. Pode acreditar, os demônios vão fugir, a presença de Deus virá sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Olha, quando os demônios saíram daquele homem, aqueles demônios entraram nos porcos. Você deu uma olhada na leitura que eu fiz? Porque no momento que os demônios viram que Cristo chegou, reconhecendo o poder dele, eles fizeram um pedido, e Jesus atendeu. Deixe-nos entrar nos porcos. O que estava em um homem foi distribuído em uma manada de 2.000 porcos, que se precipitou desfiladeiro abaixo, dentro do lago, morrendo todos afogados. É interessante você aprender algumas coisas comigo aqui hoje. É interessante você considerar algumas coisas dessa história. Você, servo de Deus, serva de Deus, já conhece, já leu esse texto, talvez já até pregou, ensinou na tua célula, em algum ambiente. Mas existem algumas chaves aqui que você tem que entender. O cenário aqui anterior a esse cenário era um cenário com a natureza. Ele estava enfrentando uma outra tempestade. Se a gente pegar o texto e voltar alguns 10 versículos antes, você vai perceber que existem dois ambientes, dois níveis de luta. Agora você percebe que existe uma luta com a tempestade externa e a luta com a tempestade interna. Assim como os anjos, eles servem, os demônios também, que são anjos caídos, eles torturam. Os anjos servem a nossa causa, mas os demônios, eles querem torturar o homem, eles querem derrubar você, causando dores, vergonha. E aqui você vai descobrir que Jesus, ele acalmou duas tempestades. Uma representada por ventos e ondas, outras por violência e vergonha. Você vai perceber, querido, que Jesus, ele mostra o seu poder de uma maneira tão extraordinária, que ele interfere em uma tempestade externa, no meio de um lago, no meio de um ambiente onde ninguém tinha possibilidade também de ter uma resposta, e Jesus acalma, ele entra com uma palavra de ordem, e você vai ver Jesus, ele fazendo o mesmo, numa tempestade que estava dentro de uma pessoa. Eu não sei que tipo de tempestade você viveria.
Eu não sei que tipo de tempestade você está vivendo. Eu diria que um outro tema dessa minha mensagem podia ser esse: a tempestade. Eu ia pregar sobre 2 níveis de tempestade. A tempestade que sofreram no barco e a tempestade que aquele endemoniado viveu dentro dele. Eu daria esse nome, mas eu decidi ter o nome: o perigo da casa vazia. Que perigo é esse de uma casa limpa, ornamentada, mas vazia? Que perigo é esse? Aqui fala dessa tempestade externa, da tempestade externa. Veja comigo, vamos fazer o paralelo aqui em alguns textos. Lucas 8, 24. Olha bem, algo que acontece antes do texto que eu li. Chegando-se a ele, despertaram-lhe dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Você está vendo que Cristo, ele entra aqui na história, no meio de uma tempestade, dá um comando externo. Não era demônio na vida de ninguém, não era uma pessoa oprimida, mas era a natureza vindo contra um plano de Deus. Eles tinham que atravessar para o outro lado, mas a tempestade veio para interrompê-los. E Cristo, ele interfere na natureza externa para você cumprir o seu desígnio, para você seguir o teu caminho. Mas aí, passo paralelo, Lucas 8, 29. Olha bem, você vai perceber a mesma coisa na vida de um homem, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, por muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Você percebe aqui que uma é tempestade externa, outra é a tempestade interna. Lucas 8, 25, olha o que diz. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então, quando eles viram Jesus repreendendo a tempestade no meio do mar da Galileia, do lago da Galileia, eles ficaram pasmos, assustados. Quem é esse? Agora, quando eles viram Jesus expulsando o demônio, olha o que diz em Lucas 8,35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, olha como ele estava. Olha aqui para mim. Olha bem, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Eles, quando viram o poder de Jesus intervindo na vida de um homem, que há anos, há muito tempo, as pessoas estavam acostumadas a ver a violência dele. Ele nu, sujo, mal cheiroso, totalmente possuído por milhares de demônios. Agora vê esse homem vestido, perfeito juízo, assentado aos pés de Cristo. E ali as pessoas tiveram medo. Do mesmo jeito que eles ficaram apavorados quando viram a tempestade calma, eles ficaram apavorados quando eles viram aquele homem calmo. Porque existem 2 níveis. Talvez você está vivendo uma tempestade fora de você. A questão aqui é qual a tempestade que você está passando agora. A questão aqui é que uma está afundando o seu barco, a outra está afundando sua alma, uma está afundando tua família. São tempestades fora de você. São dívidas, situações que estão afundando o teu barco, está afundando a tua casa, está afundando a sua conquista, suas estruturas estão se desfazendo. E existe uma outra tempestade que está afundando a tua alma, suas emoções, suas convicções, suas escolhas, as suas decisões tomadas. Então você começa a perceber que Cristo tem poder para intervir em qualquer uma delas. Ah, mas apóstolo, eu estou nas duas. Eu estou afundando o barco, estou afundando na alma, estou afundando é tudo. Quando você vive uma tempestade externa, por mais terrível que ela seja, por mais desastre que seja, você ter uma dívida para administrar, uma situação externa, uma enfermidade, coisas que estão vindo contra você. Mas se você estiver bem, se você estiver pleno em Cristo, se você estiver em Deus, você vai passar, vai saltar muralhas, vai romper. Essa será uma semana de vitória. Mas se você vive uma tempestade interna, a vida pode até estar bem fora. Você pode estar com o seu salário em dia, pode estar com a sua vida em dia, você pode estar com coisas bem resolvidas, mas se a alma está no fundo do poço, a vida não faz sentido.
Cristo veio hoje, querido, para parar essa tempestade, qual seja o ambiente que você está vivendo. Aqui nós percebemos uma coisa: a casa está ocupada. Que casa ocupada é essa? Eu quero ler com você um texto que é uma revelação. Pensa num presente que Mateus deixou para nós no capítulo 12, de 43 a 45. Se você já leu, leia de novo comigo. Mas se você não conhece, veja como é o padrão do mundo espiritual. Percebe aqui como esse texto é tremendo. Você que está comigo aqui agora, abra a tua Bíblia aí, Mateus 12, 43. Nós estamos no campus online do Projeto Vida. Eu estou aqui na sede do Projeto Vida. São 10 horas e 45 minutos. Inclusive, nesse momento, tem pastores aqui prontos para abençoar. Talvez domingo você diz: eu queria tanto lá na casa do Senhor, eu queria tanto receber uma oração. Nós não temos culto presencial, nós podemos te abençoar. Eu queria tanto levar minha semente, cumprir meu propósito com Deus, manter minha fidelidade. Por favor, faça isso agora. Eu estou lhe dizendo por quê? Porque às vezes o fato da gente não estar nessa ambiência de costume, a gente não acredita que Deus pode se mover da mesma forma. Deus pode se mover debaixo da atitude que você toma. Preste atenção. Olhe para mim, olha esse texto aqui presente, Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. É curioso esse negócio aqui. Como é que um negócio vazio pode estar ornamentado? Uau, vamos pensar nisso. Então vai e leva consigo outros o quê? 7. Presta atenção. Como que aquele homem começou a ter demônios? Não veio uma legião de uma vez. São anos de uma pessoa que é endemoniada, ela é liberta, mas ela não toma decisões. Ela é liberta, mas ela quer continuar com a mesma vida que ela sempre teve. Aí aquele demônio pega 7 amigos. Ele vai em lugares áridos, busca os colegas dele. Piores do que ele. Não é nem igual a ele não, pior do que ele. Então olha bem, e entrando habitam ali. Você deve ter visto isso já. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Demônios querem casas para morar. Eu vou repetir. Demônios, eles querem casas para morar. Quando a gente fala sobre a área da libertação, também da guerra espiritual, existe um mundo à parte que muita gente pensa: é invisível, por isso não existe. Mas como não existe? Essa rede online que você está usando é invisível na sua casa, mas ela existe. Esse telefone que você usa, essa energia e tantas outras coisas, como o ar que você está respirando agora, o fato de você não ver, não significa que não exista. Da mesma maneira, acredite, é o mundo espiritual. Existe um mundo paralelo trabalhando ao nosso redor. Alguém tem que entender isso, que assim como os anjos acampam ao nosso redor para nos proteger, Satanás, ele vem ao nosso derredor tentando derrubar você diariamente. Então demônios querem casa. A casa de Satanás é o corpo de uma pessoa. Ele precisa de um corpo, isso mesmo. Ele precisa de um corpo para se manifestar, para agir e ali mostrar os seus decretos. O que se percebe é que demônios são inquietos. Eles ficam sempre procurando um corpo para morar. Quando ele sai, porque foi liberto, aquela pessoa, como o gadareno, foi liberto, Cristo interviu naquela história, aquele demônio saiu, a pessoa sente um alívio. Talvez você diga: eu não sei o que é isso. Claro, mas quem um dia já foi cavalo do diabo, quem um dia já passou uma vida presa a um vício que não conseguiu largar de jeito nenhum, e que você sabe que não era apenas uma dependência natural, mas que tinha uma regência espiritual, tinha uma informação, existia o tempo todo uma influência na tua mente, para que você não conseguisse ser liberto, e o dia que você declarou: estou limpo, estou liberto, você sabe muito bem o que é ser limpo. Sabe muito bem o que é tirar esse peso. Ele sabe muito bem. Aí entra esses demônios que procuram uma casa. O que eles fazem? Eles começam a andar pelos desertos, lugares áridos. Eles começam a procurar um outro corpo para poder possuir. Agora entenda uma coisa que é muito importante para você que está me vendo aqui. Só porque uma pessoa caiu em pecado não quer dizer que ela tem que viver por lá.
Tem muita gente que ele tem um peso, ele se julga de uma maneira mais do que Deus o julga. Mas eu pequei, eu decepcionei pessoas, eu decepcionei Deus, eu me decepcionei comigo mesmo. Olha, a Bíblia não encoraja você a pecar, pelo contrário. Mas você precisa compreender uma coisa. O fato de você ter errado não significa que você vai permanecer no erro. Em 1 João, você vai descobrir no capítulo 3 de 1 João, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha que tremendo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Que tremendo isso. Aquele que é nascido de Deus não vive nessa prática. Então, assim como a ovelha não consegue viver na lama, né, nós também não podemos viver na prática do pecado. Olha essa frase: as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos podem viver lá. Você pode até ver uma ovelha caída na lama, mas ela não vive lá. Só porco que vive na lama. Você vai descobrir aqui nessa libertação o que significa isso. Então a salvação capacita você para superar os obstáculos, fortalece você para vencer o pecado. Então, por que tem um perigo aí? O perigo da casa vazia. Eu preciso ler para você um texto. Esse mesmo texto em outro ambiente, em outro entendimento. Por quê? Quando o demônio sai, a vida da pessoa fica melhor. Ela começa a ter vitória, ela começa a romper, mas continua vazia, não houve continuidade. Por quê? Não foi preenchida com um propósito. Ela apenas viveu os benefícios da salvação. Ela até começa a frequentar uma igreja, ela começa a frequentar um ambiente mais agradável, ela vai numa célula, ela começa a mudar alguns hábitos, mas o problema é que não tem compromisso com o reino. Então, quando o demônio volta, ele retorna, ele traz com ele mesmo 7 vezes mais, em níveis piores do que a pessoa estava vivendo, e a vida daquela pessoa vira uma tragédia. Então, se ele tinha um vício numa área, mas ele foi liberto, mas ele não deu continuidade, se ele tinha uma questão emocional que ele nunca conseguiu limpar da mente dele, porque não perdoava, ele não conseguia vencer, as correntes, literalmente ele estava como aquele salmista: livra minha alma do cárcere, tira-me desse cárcere, e você nunca conseguiu vencer. Mas o dia que foi liberto, não preencheu o espaço vazio. Não basta limpar a casa, tem que preenchê-la através da obra do Espírito Santo. Nós estamos na semana de Pentecostes. Não é só na semana de Pentecostes que a gente vai orar ao Espírito Santo, mas nessa semana aproveite e diga: Pai, me batiza no Espírito Santo. Eu vou falar nas minhas lives do meio-dia sobre isso. Batismo do Espírito Santo, profecia, dom de línguas. Você vai entender muito bem sobre esses dons espirituais que se movem e que fortalecem a tua vida para romper, para que demônios não entrem mais em você. Pois antes da pessoa, ela era uma habitação de demônios. Mas agora ela é o quê? Ela é um templo do Espírito Santo. Mas o que tem que fazer? No início da minha mensagem, eu pedi para que você orasse comigo. E você pudesse dizer: Jesus, entra em meu coração. Por que eu disse isso? Vê comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Esse texto é fantástico. Preste atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, pega essa palavra aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vê como Deus é um gentleman, né? Ele diz: olha, eu vou bater a porta. Se você não abrir, eu não entro. Satanás mete o pé na porta. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus não. Jesus, ele diz: olha, ele bate a porta e diz: se você abrir, você vai viver o melhor tempo da tua história. Mas se você não abrir, eu não vou empurrar a porta. Só tem uma coisa, querido, que você tem que entender, para que você compreenda esse nível de libertação. É quando você diz: Jesus, eu abro sim a minha porta, entre em minha vida. Os religiosos, como os fariseus, eles se orgulhavam de ter a casa limpa, mas seus corações permaneciam vazios. Eles eram fariseus. Cristo chegou a chamá-los de sepulcro caiado. Eles eram branquinhos, eles eram limpos por fora, mas por dentro podres. Então não adianta seguir uma religião, não adianta eu tomar uma decisão para melhorar de vida.
Não adianta, não, então eu estou seguindo agora uma ideia, eu estou seguindo uma nova religião. Não adianta, isso não adianta. Mas é preciso entregar a vida completamente a Jesus. Por quê? Você descobre o seguinte, que quando você resolve a tua vida, Deus quer resolver por completo. Mas sabe o que as pessoas de Gadara, daquela pequena cidade, queria que Jesus fizesse? Resolva nossos problemas, mas salve nossos porcos. Está parecendo até campanha aqui, né? Greenpeace. Resolva nossos problemas, mas salve nossos porcos. A questão aqui da metáfora sobre os porcos, querido, é para você compreender que foram neles que os demônios foram levados. Quanto à questão dos porcos em um terreno judaico, claro que existe uma questão cultural. Se você for lá em Israel e pedir lá, eu quero um x-salada bacon, vai ter algum lugar que você vai achar lá um judeu lá desviado, lá você vai achar, mas não tem, né? Não tem. Eu queria um presunto, não tem. Porque eles não usam, eles não comem carne de porco. Agora, quando se tem, o chiqueiro, né, o lugar, nem sei como é que chama mais, né? Eu me lembro quando lá em casa tinha, né? De repente mudou o nome. Tinha que ficar com 1 metro em Israel. Tem que ficar com 1 metro de altura do chão do terreno de Israel. Então o porco ele é criado em um estrado, em uma madeira, e ele não pode tocar o chão de Israel. Ele é criado ali, matam, alguns comem, mas ele não pode tocar. Essa questão tem a ver com a lei de Moisés. Ah, mas eu posso comer carne de porco, apóstolo? Olha, e é deliciosa, hein? Não tem nada a ver, fique à vontade. Porém, na lei de Moisés, ou na lei judaica, você descobre que era desprezível. Então, quando Cristo ele está ali expulsando aquele demônio, ele está o quê? Ele está mandando aos porcos, é um sinal que ele está mandando de algo desprezível. Mas eles não permanecem ali, preste atenção no que eles queriam. Significa que queremos que o Senhor interfira no nosso sofrimento, em nossas angústias, em nossos resultados, mas não queremos que Ele interfira em nossas escolhas. Expulsa nossos demônios, mas mantém nossos porcos. Expulsa meus demônios, mas mantém meu pecado, Jesus. Expulsa, me liberta, me faz uma pessoa plena, de sucesso, mas eu quero continuar com as minhas escolhas, com a minha vida, do jeito que eu penso, da maneira que eu decido. Não tem jeito. Esses demônios vão voltar daqui a alguns dias e vai encontrar uma casa que está vazia, que está limpa, está ornamentada, que mudou, que você se sente bem, mas ele vem com 7 amigos pior do que ele. E ele agora vai entrar. Por que ele vai entrar? Porque veio a libertação, mas não entrou o Espírito Santo. Você precisa dizer, Espírito Santo, entra em minha vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em minha realidade. Transforma a minha vida. Aproveite esses dias, querido, que nós estamos dedicando a semana ao Pentecostes, a semana ao Espírito Santo. Então, em nossas conclusões, a gente não quer que Deus entre, ou mesmo em nossos pecados, que escolhemos alimentar. Então, não tem jeito, não vai ser desse jeito. Não vai ser desse jeito. Cristo, Ele quer entrar na sua história, mas Ele quer preencher o vazio. Quem está entendendo isso? Fala aí, participa, pode escrever mesmo. Então não foi apenas para os corpos, para os porcos. A grande questão aqui é que você tem que aprender uma coisa que esse texto nos ensina. Mateus 12, 43, como eu já li, mas na Bíblia a mensagem, olha que versão tremenda é essa. Quando expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto. Olha bem essa leitura. Procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Então cuidado, né? Tem alguém que foi liberto do demônio aqui agora e você está distraído aqui, ó. Toda na sua vida, todo em pecado, com a casa vazia. Aquele demônio, ele corre atrás do próximo, ele precisa de um corpo para habitar. Então aqui, se não encontrar nada, ele deu vagueou aí, Volta Redonda, Rio, Brasil, foi para o deserto, aí não encontrou nada. Olha bem, diz consigo mesmo, vou retornar para minha antiga casa. Olha bem como é que ele é sem vergonha. Eu vou voltar para onde eu morava. Eu vou voltar lá onde eu atormentei. Por que ele quer voltar para lá? Porque ele já se acostumou, ele já oprimiu, ali ele está há anos. Tem pessoas que ficam anos debaixo de opressão. Quando retorna, encontra a pessoa o quê? Limpa. Porém o quê? Vazia. Limpa, porém vazia. Meu Deus.
Você teve a grande oportunidade quando Deus te limpou, querido, só que você deixou a casa vazia. Eu cheguei aqui, faz lá a Universidade da Vida, faz a escola de dons, faz encontro com Deus. Mas por quê? Porque eu sou obrigado? Não, para preencher o vazio. Porque senão você veio, mudou, eu mudei de religião, mas a ideia não mudou. Aí eu mudei, porque não é nem religião que você tem que mudar, você tem que aceitar Jesus e dizer, entra na minha vida. Aí a casa está vazia, porque você continua frequentando os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões. Aí aquele demônio, olha bem, então o Espírito reúne outros 7 espíritos, ainda piores, e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. Será que precisa desenhar? Não precisa não, né? Você está vendo aqui a realidade de muita gente ao nosso redor. Você começa a perceber aqui, querido, que quando Cristo libertou o endemoniado de Gadara, toda a vizinhança se reuniu pedindo para Jesus sair deles. Eles disseram, Jesus, vai embora daqui. Está ali, ó, Lucas 8,37. Olha bem, todo o povo da circunvizinhança, dos Gerazenos ou Gadarenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Jesus não é bem-vindo, meu amigo. Ele é onde ele é celebrado. Ele não é bem-vindo, ele bate a porta, não abriu. Eu estou aqui, não quer me receber? Eu não vou ficar aqui. Cristo é assim. Agora, por que aquela multidão de pessoas, a população de uma cidade, em uníssono, em uma só voz, decidiram, vamos expulsar Jesus da nossa cidade? Eu já te respondo. O texto é muito claro, querido, porque eles estavam querendo que Jesus não morasse ali. Afinal de contas, eles queriam que Jesus, ele não permanecesse, porque a obra que aconteceu ali, a presença de Jesus, incomodou os demônios que estavam naquele homem. Agora você percebe o seguinte, faz comigo aqui a conta. Uma legião de demônios estava em um homem. A cidade estava liberta. Eles sabiam que aquele homem catalisou sobre ele todo o endemoniamento da cidade. É como se numa casa, querido, você vê uma pessoa sofrendo sozinha. É como em alguns ambientes você vê alguém sofrendo sozinho. As pessoas tinham pena dele, mas também não se aproximavam dele. As pessoas tinham dó dele, mas também não ajudavam a mudar nada. O máximo que fazia é colocar uma prisão nova nele, ele quebrava. Agora, quando o demônio saiu dele, foi para os porcos. Os porcos caíram dentro do rio e afogaram. E demônio tem que ter lugar para ficar. Então, apóstolo, demônio, animal fica endemoniado também, cachorro, essas coisas assim, é outra história, né? Você deve ter visto alguns já também. Com certeza ficam. O detalhe é que você precisa entender que eles precisam habitar em corpo de gente. E ali você descobre o quê? Que eles saem então daqueles porcos e vão para onde? O que a Bíblia diz? Procurar alguém distraído. Encontrou uma cidade distraída, a cidade ficou endemoniada. Agora aqueles 6.000 demônios vão para a cidade. Aqueles demoniados vêm até Jesus e falam assim, sai daqui. Do mesmo jeito que o gadareno falou, não permaneça, que era um só, agora a cidade inteira. Jesus podia até expulsar demônio da cidade inteira. Mas sabe qual é a questão? É que eles não queriam. Eles queriam continuar endemoniados. Às vezes Cristo faz obra na vida de uma pessoa, mas ao redor muita gente continua escolhendo a viver do mesmo jeito, oprimido como sempre viveu. Mas Deus pode mudar essa história agora. Essa palavra é para você, querido, o perigo da casa vazia. Hoje você vai dizer, Deus, em nome de Jesus, a presença de Jesus, ela virá sobre a minha vida. Você imagine naquele momento ali a libertação tremenda que aconteceu numa cidade inteira. Mas aquele homem estava liberto aos pés de Jesus. Não sai daí não. Eu já vou orar por você. Vazia, varrida e ornamentada. A Bíblia fala isso. Mateus 12:44. Olha bem, por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. É estranho, né? Como que algo vazio pode estar ornamentado? Você chega numa casa que não tem nenhum móvel. Aí você fala, mas ela está ornamentada. De quê? Parede? Será que parede ornamenta? Pode, tudo bem. Mas ela está vazia e ornamentado. No mínimo é estranho. A princípio aqui não faz sentido, mas se você olhar bem o texto, você vai ver que faz sentido sim. O ornamento no vazio é viver de uma aparência daquilo que você não tem. São pessoas, querido, que mostram algo que dentro dela não tem nada daquilo. O que ela está vivendo por dentro não tem nada a ver com o que ela está falando por fora.
Como que eu posso lhe ajudar se você não traz a sua realidade à tona? Como que Cristo pode te libertar se você mantém ornamentos? Eu me lembro de um pastor, eu estava pregando numa região do Brasil, e ele disse assim, olha, eu queria mostrar para você o projeto de envelopamento da minha igreja. Eu envelopei a minha igreja, eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei, como é que envelopa um galpão? Eu vou ter que envelopar a minha igreja também, minha casa. Aí eu falei, como é que é isso? Ele falou, vamos lá comigo, eu quero te mostrar. Eu entrei, eu li assim, quando eu cheguei naquele bairro, um bairro mais simples, pessoas mais humildes, mas a igreja estava envelopada mesmo, estava bonita, estava aquela coisa linda. Eu falei, uau! Eu falei, Deus, deixa eu ver essa igreja. Quando eu entrei, eu fui vendo paredes tortas, lugar sujo, pintura toda imunda. Eu fui vendo material de construção. Eu fui olhando aquele local. Eu falei, pastor, mas o que é isso? Lá fora está lindo, aqui dentro. Ele falou, não, mas as pessoas são atraídas. Eu falei, mas está igual ao inferno esse negócio. O indivíduo é atraído pelo que está fora, quando entra vê que essa bagunça aqui. Ele, desculpa meu amigo, mas isso aqui está errado. Ele, não, eu envelopei. Eu falei, olha, muita gente está fazendo isso na vida. Tem um envelope à sua volta, né? Você quer mostrar uma família perfeita, quer mostrar um ministério perfeito, quer mostrar uma vida de sucesso. Querido, me desculpe a honestidade. Cuidado com essa casa vazia que está aí dentro. Não há perigo de você profetizar o sucesso. Não há perigo de você querer ter uma família linda. Tenha mesmo. Aquela coisa de propaganda de margarina, né? Todo mundo feliz de manhã, acordado, todo mundo penteadinho. Não sei se está assim agora aí. Você deve estar de pijama. Não, aposto, aqui em casa é igualzinho. Todo mundo limpinho, cheirosinho. Em casa é uma luta, né? Quando manda as crianças, né? Tem um mais novo lá que você não sabe como é que é a história dele, né? Pai, precisa tomar banho hoje? Eu falei, como é que é? Precisa tomar banho hoje? Ô meu filho, é claro que tem que tomar banho hoje. Mas vamos lá, não fala que eu falei dele não. Olhe bem, querido, muitas pessoas estão vivendo de ornamentos. Como você quer que Cristo te liberte se você não expõe a sua realidade? Eu quero orar por você, pense nisso agora. Se você quer ver Cristo fazendo a obra completa, se você quer ver Deus movendo poderosamente na tua vida, não crie uma fachada não, querido. Não envelopa a tua vida não. Me desculpe a honestidade que eu tive lá com o pastor, mas eu falei, não tem lógica. Eu preferia até o contrário. Quando chegar aqui na nossa sede, olha por fora assim, não é muito bonito não, mas quando entra, eu prefiro que essa experiência seja assim na tua vida. Alguém olha a tua vida e fala assim, olha, até que tá bom, mas quando entra na sua história, quando entra na sua casa, percebe uma casa abençoada. Eu quero orar por você agora. Quem recebeu essa palavra, querido? Olhe para mim. Se você recebeu essa mensagem, se você recebeu essa palavra, se você crê que Deus pode mover sobre a tua vida, lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Não viva uma vida de aparência. Você não precisa de fachada. Você precisa de quê? Do sangue de Jesus sobre a tua vida. O que não deixou o demônio da morte entrar na casa dos israelitas lá no Egito, na noite da Páscoa, não foi o envelope de fora, não foi uma fachada, querido. Foi a presença do sangue de Jesus. Nossas famílias não são perfeitas. Nossa vida não é perfeita. Mas o sangue de Jesus que está aqui fora não permite que os demônios voltem. Eu declaro em nome de Jesus, nenhum demônio vai conseguir encontrar casa vazia. Eu declaro sobre cada ovelha desse ministério, eu declaro sobre cada pessoa nesse campus online agora, eu declaro sobre cada um que recebe essa palavra, demônios que estão aí vagando, rodeando, tentando entrar nesses lares, nesses casamentos, tentando achar um lugar vazio. Eu declaro casa preenchida, casa cheia do Espírito Santo, casa cheia da presença. Eu declaro, Senhor, aqueles que estão hoje vivendo uma opressão, estão endemoniados, não conseguem romper na vida, tudo que põe a mão dá errado, a pobreza, a ruína e miséria está invadindo a casa. Meu Deus, eu clamo agora em nome de Jesus, a violência está tomando essa pessoa, alguns que não dormem já há dias, porque estão oprimidos, tentando resolver com remédios, tentando resolver com autoajuda.
Mas eu declaro agora em nome de Jesus, eu expulso esses demônios agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro o sangue do Cordeiro sobre essas vidas agora. Nenhum demônio suporta o poder do sangue de Jesus. Eu declaro essas casas agora, cada cômodo dessas casas, meu Pai, famílias sacerdotais que o Senhor levantou para serem famílias usadas pelo Senhor. Eu interrompo agora, eu interrompo as obras de Satanás. Eu interrompo agora, Senhor, essas palavras que o diabo está lançando na mente dos jovens dessa casa, adolescentes agora. Meu Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus, meu Pai. Eu quebro essa cadeia do inferno, eu quebro essa mentira do diabo, eu quebro essa rejeição que Satanás está colocando nessa família, e eu declaro uma família de príncipes, uma família sacerdotal, que o Senhor levantou para fazer uma obra poderosa. Meu Pai, em nome de Jesus, faz o teu poder se manifestar, Senhor, e que esses demônios não encontrarão mais uma casa vazia. Pelo contrário, vão encontrar uma casa cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem está recebendo, querido? Você recebe essa oração agora. Abençoe a tua casa, abençoe as pessoas ao seu redor. Mas se você sentir algum nível de opressão, escreve para nós agora. Nós vamos orar com você pelo telefone agora, ou pelo WhatsApp, gravar uma oração. Mas faça contato. Apóstolo, eu começou a orar, estou sentindo falta de ar, eu não estou me sentindo bem aqui. Escreve, dá o teu nome. Nós vamos intervir agora na tua história. Eu estou em oração aqui ainda. Há uma unção tremenda aqui nesse lugar. Eu estou daqui da sede do Projeto Vida. Eu venho aqui porque eu sei de uma coisa. Esse é um ambiente onde muitas pessoas foram alcançadas, libertas de demônio. Talvez um dia você foi liberto, mas hoje está oprimido de novo, e está numa condição pior do que você estava no passado. Meu amado, minha irmã, Deus quer tocar a tua vida agora. Você que está nos vendo, talvez nunca pisou dentro de uma igreja evangélica. Não importa, não importa. O que você só precisa é abrir a porta e dizer: Jesus, entra na minha vida, faz a tua obra completa na minha vida. Transforma, Senhor Jesus, o meu coração. Transforma, meu Deus, a minha história. Você está fazendo isso agora? Faz contato com a gente. Faz contato aí, escreve aí. E viva, querido, algo que você nunca viveu. Você entendeu essa história? Você viu quanto Cristo interviu na vida de um homem que estava possuído de demônios, que não se tem na história casos como esse, mas Cristo interviu, e esse homem foi completamente liberto. É isso que Ele vai fazer em você. Mas não deixa a casa vazia. Não deixa a casa vazia.